oportunidade, aos responsáveis pelo grupo, a irmã Débora, a Jéssica, e assim mantiveram Mal também, que mantiveram contato e confiaram também a oportunidade de estar aqui dividindo um pedaço do pão que Deus assim tem assim nos abençoado. Quero já louvar a Deus pelo vida do pastor Josadão. Como eu mesmo disse, é uma verdade, meu amigo. Sempre paramos às vezes por falta, porque esses dias tem sido corrido para mim. Tem uma entrada de madrugada trabalhando também, mas não deixo também de cumprir o meu papel no joelho, pedindo a Deus misericórdia para não me deixar me entranhar só pelo mundo e a sua ciência e buscar mais as coisas da terra do que as do céu. Eu creio num reino que assim está preparado para a sua igreja, e nada nessa terra pode nos apartar deste amor tão maravilhoso de Cristo Jesus. Então, desde já, eu já quero agradecer a oportunidade que Deus nos concede esta noite de estar falando do amor dele. Agradecer também ao meu irmão Daniel, também professor há muito tempo ali em São Gonçalo, da escola dominical, me inspirou bastante. E o Senhor louva a Deus pela vida dele, zeloso pela palavra e sempre cuidadoso no ensino. E falava das dificuldades, as madrugadas, a buscar o texto, e era bem prolixo, cuidadoso, bem detalhista naquilo que ele ia passar para os alunos. E eu fui dos tais que pude ali absorver e absorvi muito. E eu louvo a Deus pela vida do mesmo. Mas Deus é bom. Há um tema em que vamos, na verdade, fazer menção essa noite, mas vamos ser bastante sucinto, porque o tempo não nos espera e amanhã ainda a festa continua. Eu acredito que se fosse um selinho só na flor hoje à noite seria o suficiente. Já louvamos, já entoamos, já contamos as bênçãos e as maravilhas que Deus fez na nossa vida por intermédio da sua palavra e pela fé exercida por intermédio da mesma. Então, se houve cura, se houve glorificação, se houve exaltação, se houve um mover de Deus na igreja, desce a toma, desce. É porque, na verdade, a palavra tem surtido efeito, a palavra tem alcançado o seu objetivo e tem feito homens e mulheres, aleluia, crescentes na fé no Senhor. E isso é a minha segurança, porque enquanto eu estava no joelho, tinha alguém testemunhando o poder da sua palavra, o poder da autoridade de Cristo, o poder da unção do Espírito Santo e da vontade de Deus que impera nessa igreja. Todos podem glorificar a Deus nessa noite. Eu louvo a Deus pela minha esposa dizer que estava angustiada e não sabia porquê, mas ao adentrar sentiu a presença. Eu já tenho motivo para adorar a Deus, eu já tenho motivo para glorificar. Isso é uma sinceridade. Mas a Bíblia diz em Éfesos, ou ali no Aleluia, no livro ou na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 11, correto? Bem, igreja, reage. Livro, carta à igreja de Éfesos, capítulo 6, vou ser bastante sucinto. Capítulo 6, versículo, vamos ler do 10 até onde o Espírito Santo permitir. Capítulo 6, 49º livro das Escrituras Sagradas, 49º livro. Éfesos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Ásia. Amém, igreja? Amém. Para ganharmos tempo. Versículo 10. A epígrafe diz: caminhando com a armadura. A minha tradução é diferente, porque ela é dos escritos originais. Graças a Deus. Versículo 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura para poderes. Ensaio talvez tenha ficado até bom, mas para gravar acho que não ficou legal. Revesti-vos de toda a armadura para poder contra a astúcia. Gravem. Porquanto nossa luta não é contra porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A epígrafe na minha Bíblia diz, caminhando com a armadura. E o versículo 13 diz, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Senhor, meu Deus e Pai Santo e Justo, meu Deus, exaia a tua palavra, eu acredito que nós, nesses breves momentos em que mencionamos a tua palavra, o vizinho da esquerda, da direita, da retaguarda e da nossa dianteira, meu Deus, eu acredito que ele compreendeu, eu acredito que ele entendeu o propósito da tua palavra nesta noite, e eu acredito que mesmo se eu viesse a fechar a minha Bíblia agora, o Espírito Santo, que se encarrega de revelar aos nossos corações o desígnio da sua palavra, já manifestou, aleluia, na nossa mente aquilo que ele quer de nós, e desenvolver da sua palavra em nossas vidas é notório, porque no momento em que nos assentarmos, o Espírito Santo falará conosco acerca dessas armas, falará conosco como devemos utilizá-la, falará conosco, aleluia, como devemos proceder com elas. Então, Deus, fala conosco mais uma vez, fala conosco de maneira especial e carinhosa, não de uma maneira que nos machuque, porque tu és, Senhor, aquele que ama a tua igreja. Se não for assim, Cristo não desceria deste céu tão maravilhoso, aleluia, por meio dos anjos, da tua presença, e veria aqui ter diálogo conosco e dividir este pão que é tão saboroso. Deus, fala tão somente conosco. Essa é a minha oração, e todos quando concordam digam amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No princípio, eu quero lhe dizer que falar das armas, aqui Paulo cita, é falar de uma situação que ele estava envolvido, para que viesse ao seu coração um sentimento tão forte para nos escrever, para trazer aos dias de hoje, aos nossos corações, a nossa vida, algo tão forte que viéssemos a entender que toda a dificuldade, que toda a situação contrária, que todos os males desta vida, aleluia, dava para se combater, e tinha armas específicas, aleluia. Diz os historiadores que no ano 60 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta. Paulo fala, aleluia, acerca daquilo que nos dias de hoje, no dia, aleluia, em que eu e você passar por situações em que achamos na nossa falível consciência, na nossa falível sabedoria, achássemos
que não haveria mais jeito, que deveríamos nos prostrar, desistir mesmo na fase, aleluia, da adolescência, ou quem sabe na juventude, ou como um homem formado, um adulto, constituindo uma família. Ele diz: eu tenho armaduras para que nesses dias de provações vocês venham a combater, aleluia, ser vencedores em Cristo Jesus. Mas como termina aí? Glória a Deus. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, aquele que escreve esse livro histórico, o doutor Lucas, no capítulo 18 ele diz que um casal, Áquila e Priscila, entra, discípulos de Paulo, entra em Éfeso, anunciando a mensagem salvífica que nos prende nesse tempo hoje, que nos faz pensar duas vezes antes de sair da nave que Cristo nos colocou, titulada como a noiva do Cordeiro. Priscila e Áquila entram em Éfeso e vê a situação, aleluia, em que aquela, aleluia, cidade se passava. Prostituição, luxúria, perversão, idolatria a deusa Diana, ou para os gregos, Artemis. E logo quando vemos Paulo mencionar na sua carta algo acerca do caminho e como caminhar e como se proteger em meio à nossa caminhada, ele diz: tem armaduras para vestir-lhes, tem armaduras para nos proteger, tem armadura para combater. Mas combater quem? Combater o quê? No capítulo 18, Paulo adentra a cidade e tem uns empecilhos até o capítulo 19. Se fala de um lugar de idolatria, se fala de um lugar que já tem os seus deuses, que já tem a quem adorar, a quem pedir, a quem buscar. E outra religião não adentra ao lugar que já tem uma religião empendurada logo nos umbrais da cidade. Aí Paulo começa a anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho com poder, com graça, com verdades e com princípios. Começa a descaracterizar os deuses pagãos da época. Aí a Bíblia diz que Paulo, combatendo os idólatras da época, este por sua vez, no capítulo 19, versículo 19, já, aleluia, persuadindo a muitos pelos feitos de Cristo, fazendo até com que o seu lenço curasse, expelisse demônios e fizesse com que o povo viesse a entender que não só o lenço de Paulo, ou quem sabe no passado a sombra de Pedro, mas que nos dias de hoje, pela fé nessa palavra, o câncer ainda vai embora. Pessoas ainda são transformadas por essa palavra. Ainda sai ladrão do crime, ainda sai meretrizes da prostituição e vem adorar nessa cor da terra. Ai, sua bagai. Eu ainda creio em cego voltando a enxergar por esse Evangelho. Eu creio ainda na restauração e transformação do ser humano por esta palavra. Mas não fica aí. Não fica aí. Paulo afirma que existe uma batalha em que com os olhos humanos não vemos. Que asté e assura bagai. Que os nossos olhos carnais não confirmam. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Das regiões celestiais existe uma guerra. Meu Deus.
Isso é para quem é espiritual e que crê na palavra. Essas armas é para pessoas espirituais. Adolescentes, vocês estão chegando, já estão pegando armas, porque quando sai, aleluia, de Moabe para cá, quando sai desse mundo exterior para cá, é uma luta tremenda, porque os princípios deturpados lá fora faz com que os nossos corações aqui dentro compreendam pela mensagem salvífica em que passo ou em que caminho andávamos. É verdade. Aí Paulo diz aqui, com a noiva de Cristo, é tudo diferente. Glória a Deus. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que idolatrava, não idolatra mais. Aquele, aleluia, que mentia, aqui não mente mais. Isso começa a nos constranger. Aleluia. Começa a constranger a igreja de Cristo. Porque sem essas armas, o combate espiritual com o combate carnal é visível pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes. Cobramos de A, de B, de C, mas quando olhamos o nosso reflexo no espelho, dependência. Porque esquecemos de usar no meio do caminho as armas. Mas que armas são essas? Que armas tão poderosas são essas que nos faz, no momento caótico de nossas vidas, no dia mau, se levantar com graça, com coragem. Amém. E perseverar, esquecendo das coisas que para trás ficam. Meu Deus. E prosseguindo só para um alvo. Aleluia. Aleluia. E tendo só um objetivo. Anda sério. Alava a sua não desistindo das nossas raízes. O que nos faz retroceder às portas do mundo? O que nos faz parar no tempo e dobrar os nossos joelhos e rasgar as nossas vestes espirituais ou os nossos corações na presença dele? Aleluia. Aí Paulo, de uma forma clara, objetiva, ele diz: glória, aleluia. Nossa luta não é contra os seres humanos. Esqueça seu irmão da esquerda, da direita. Ele não está aqui para roubar sua promessa. Ele não está aqui para roubar o teu lugar. É verdade. Se você canta, não se preocupe. Se aparecer alguém que é mais afinado, dê glória. Você vai ser igual. Você vai alcançar as mesmas promessas. Porque se Deus lhe prometeu, não se preocupe. Só tem um que pode deter isso de chegar na tua vida, e é você mesmo. Sou eu, por não utilizar essas armas. Aí ele diz: portanto, nossa luta não é contra o meu irmão do lado, os seres humanos. Não é. Esqueça. Falaram mal de mim, esqueça. Esqueça. Esqueça, se apega na palavra. Seja perseverante. Use essa armadura no caminho. Aleluia. Sua luta não é contra os seres humanos. Daniel está feito orando. E na sua oração, no primeiro dia que ele dobrou os joelhos, os céus, trovões, e veio a resposta. Mas enquanto a sua resposta estava para chegar, nas regiões celestiais, vinha aquele que impediu de chegar a sua vitória naquele dia. Mas no 21º dia, chegou. Ele continuou perseverando. Não é o seu irmão da esquerda, nem da direita. A luta é espiritual.
condição, Deus está enxergando e sabe do desejo do teu coração. Aí ele diz, e assim, contra principados e potestades, contra os, aleluia, dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Anjos caídos, anjos expulsos do céu, opositores de tudo contra Deus, que milita o tempo todo para nos fazer retroceder. E a preocupação de Paulo não era que eu viesse a ter terno bonito, sapato bonito, aleluia, relógio bonito, perfume mais caro, a casa mais bonita. É que eu me conservasse para morar lá em cima. Você não entendeu. Porque se a sua, aleluia, jornada, se a tua caminhada é para viver na terra, bye bye. A nossa caminhada é para cima. É por isso que ele, aleluia, qualifica essas armas e nos apresenta por intermédio do Evangelho. E ele é claro em dizer: a tua luta não é contra a carne, porque céu e terra passará. É contra os espíritos, contra as potestades nas regiões celestiais. Isso faz com que eu e você tenha medo de uma coisa, do nosso querer hoje. Colossenses 3,1 diz: pensai nas coisas que são de cima. Mas poucos ainda estão ligando para isso. Mas eu sou adolescente. Não deixa de ter milícia do inferno contra a tua vida, contra a vida dos seus familiares, contra a igreja. Mas há uma promessa salvífica na sua vida. Há uma promessa para a igreja de Cristo. E ao iniciar essa jornada, essa caminhada, tem que se revestir, tem que buscar, tem que se dedicar, tem que abrir o coração para que o Espírito Santo faça morada. Mas os historiadores dizem que Paulo, quando escrever essa carta, ele estava preso em Roma, manietado a um soldado. Enquanto ele estava manietado, eu vejo Paulo escrevendo com toda a dedicação nesse dia mau e terrível que por amor ao Evangelho foi lançado em uma cadeia domiciliar. Mesmo assim, escrevendo, Tíquico, seu discípulo, pega esta carta e vem trazer aos outros discípulos, à igreja, para que não viesse a se corromper. Só que ele olha para um soldado romano e vê as suas vestes e faz uma metáfora para a igreja de Cristo, dizendo: eu vejo um cinturão cingido nos lombos deste soldado, ou eu vejo um cinto de 6 polegadas ou 15 centímetros que era preso nos lombos para que viesse todos os outros acessórios estar envolto desse cinto. Aí ele diz: ele se cingia desse cinto para que todas as outras armas, a espada, aleluia, a coraça, viesse a estar fixada para proteger da batalha. Aí ele olha para a vida espiritual da igreja e ele diz: obrigado, Espírito Santo, que nessa condição em que eu estou manietado a esse soldado, eu consigo enxergar, ou a minha visão transcender a esta fase ruim, a esse estado miserável em que eu encontro. O Senhor ainda me levanta para ser embaixador dentro da cadeia. Aí ele escreve, Tíquico levanta e corre para entregar a igreja. Aí ele diz, segundo a história, quando o cinto estava apertado, aleluia, num soldado ele estava para a batalha.
As armas estavam fixadas e ele estava em serviço. Quando esse cinto estava frouxo, ele estava de folga, ele estava com a vida tranquila, não ia ter batalha, não ia ter perseguição, não ia guerrear aquele dia. Só que na vida do crente não é assim. Tem que apertar o cinto. O cinto está apertado todo dia. Todo dia está apertado. Todo dia é guerra. É alguém que tenta, aleluia, nos tirar da igreja por palavras persuasivas, tentando nos levar para um caminho totalmente, aleluia, diferente daquele que nós estávamos caminhando. É os desejos deste mundo, mas o nosso cinto está apertado. O tempo todo guerra. É o tempo todo o diabo dizendo: vou devorar. Pedro contra isso. Na sua primeira epístola 5:8, ele anda ao nosso derredor. Não vai conseguir tragar as nossas promessas. Estamos cingidos com esse cinto. E ele está apertado. Estamos em guerra. Seja adolescente, seja jovem, seja ancião. O cinto da igreja está apertado e não há espaço para folga. Não há. Glória, glória, glória. O cinto estava apertado. Aleluia. Vinha os outros elementos para proteger esse soldado do correr. Ele se vestia agora da couraça, que protegia do tornozelo ao seu pescoço. Poderia ser de couro, aleluia, ou de aço, tipo umas vestimentas. Todos sabem como é a veste de um romano, e nós sabemos que muitas vezes são tecidos de ferro, ou tecendo uma roupa com aço ou de couro para proteger nas guerras, nas batalhas. Aí a Bíblia diz que Paulo diz que esta couraça da justiça permeia ou está envolto na igreja, vestida na igreja, junto com o cinto, protegendo tanto na retaguarda, protegendo tanto na sua esquerda, como na sua direita, como na sua dianteira. Toda espada em meio à guerra não vai cortar, porque até chegar a sua pele, vai chegar na couraça primeiro. Dá tempo de escapar, dá tempo de retroceder do caminho tortuoso, dá tempo de se humilhar, dá tempo de voltar para a casa do Pai e conversar com quem possa e ajudar. Aí Paulo diz: não é só o cinto e a couraça, não é só isso. Não é só isso. Existe também o escudo. Os romanos tinham um escudo de 1,60 m por 66 de largura, 1,30 m por 66 de largura. Era de madeira com revestimento de couro. E às vezes a haste era de ferro. Só que quando os dardos inflamáveis vinham, ou varas de cana com a sua ponta flamejante ateada a fogo, eles enchiam o escudo com água, para que quando aquelas flechas viessem, fossem apagadas no escudo. A sua fé é de 1,30 m por 66, ou é maior concernente à promessa que Deus fez na sua vida? Porque tamanha promessa, tamanha responsabilidade na perseverança. A Bíblia diz que Paulo, ele aplica esse escudo com o escudo da fé. Os dardos inflamáveis do adversário nós sabemos, conhecemos de pé. Bota o seu ouvido na rua: prostituição, lascívia. Quem pode citar mais algum?
idolatria. Quem pode citar mais algum? Promiscuidade, avareza. Da igreja de Cristo, quem pode citar mais algum? Porque a sua fé lhe protege. A cada vez que o adversário nas regiões celestiais lança um dardo inflamável, o seu escudo é maior do que 1,30 por 66 de largura. Ó vassoura, o seu escudo é maior. É por isso que não chega em você. É por isso que não entra em seu coração. Porque a fé que foi manifesta por essa palavra não permite que esse dardo inflamável lhe arraste para a lama, lhe arranque da presença. É por isso que nós estamos aqui hoje festejando. Aleluia, Deus. Mas não só um culto festivo, não só mais um aniversário. É porque estamos aqui perseverando. É porque o grupo está aqui vencendo mais uma batalha. É mais uma primavera. É mais um ano de peleja. Estão muito acostumados a tome e receba sem princípios bíblicos. E a nossa salvação sendo comprometida por coisas passageiras. Canso de dizer, sai da cadeia com 2 calças. É verdade. Desempregado, era assaltante de carga. E hoje, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas que tudo veio, perseverando na palavra, as bênçãos nos seguem. Você tem princípio, vai ter altos e baixos em meio a essa caminhada, mas com essas armas que Paulo nos apresenta, faz com que eu e você vença. Alcance os objetivos, não venha retroceder, parar, desistir, voltar para o lamaçal. Vai haver dias maus? Vai. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Creia. O dia mal de Adão, o dia mal de Eva, sendo expulsos do Éden. Creia. O dia mal de Caim, quando deixa seu coração ser alvejado por um dardo inflamado do adversário e ataca o seu irmão, que titubeando eu vejo cair no chão. O dia miserável aquele. Se eu fosse Abel, eu pedia a Deus para mandar um anjo, porque o seu irmão o ataca. O dia mal chega para todo mundo, até para Noé, até para Sara, até para Abraão, Jacó e sua descendência. O dia mal chega para todos. E resumindo, eu vejo Cristo, capítulo 14 de João Marcos, orando, no capítulo versículo 34, ele diz: Pai, aleluia, sei que todas as coisas te são possíveis. Deus, Elohim, El Shaddai, todas as coisas te são possíveis. A afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se possível for, aparta de mim esse dia mal. Traduzindo este cálice, a não dar dor de cabeça alguma em dizer que houve um enxerto na palavra. Aí ele olha a sua fase humana, mas a sua essência celestial, ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade. Você pode dizer isso? Só que tem armas espirituais. Sabe por quê? Na carne não dá. O dia mau, penumbra. É o dia que você quer ver o sol e só tem nuvens tapando o sol. É verdade. Você não encontra motivo para sair. Quem sabe o desemprego, quem sabe a falta de um relacionamento sólido, quem sabe, aleluia, alegria, paz, quem sabe o desejo desesperado de alcançar uma promessa dada pelo Salvador. Mas esse dia mal chega para todo mundo, e Cristo não escapou disso. Glória a Deus. Mas o lindo é que ele diz: Glória a Deus. prevaleça. Aleluia.
a sua vontade. Porque quem tem essas armaduras sabe que Deus sempre dá escape. Você nunca vai passar pela prova sozinho. Aprendam isso, adolescentes que estão chegando, e os que já estão, e outros que já vieram de diversas caminhadas. Glória a Deus. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai desamparar a igreja. O dia é mau, mas Ele está com você, porque todas as coisas te é possível. Mas eu estou com meu coração despedaçado por diversas situações. Ele é com você. Não vai lhe desamparar. Ele vai lhe ajudar. Não vai deixar suas mãos solitárias. Vai caminhar com você no deserto. Seu escudo é maior do que 1,30 por 66 de largura. Essa fé que é o firme fundamento das coisas que estão abstratas para o concreto. Antes de se manifestar, eu já creio. Porque a minha fé transcende o escudo de 1,30 por 66. Capacete, Joel. Se eu tenho um capacete da salvação, quem é que pode roubar a minha salvação? Meu Deus, é forte essa palavra, aleluia! Vou correr aí para encerrar. É a abertura da festa. A palavra tá boa. Chamando-me a sério. Não dormi direito esses dias, com comprometimento também com o trabalho e pedindo toda hora misericórdia a Deus e orando. Fui dormir quase 3 horas da manhã, a glória de Deus no joelho, dizendo: Deus, o que é que eu vou pregar amanhã? Por mais subsídio que eu venha ter, o que é que eu vou pregar amanhã? É abertura, um culto festivo. Eu vou prometer aquilo que o Senhor nos deu e sair glorificando a minha carne, ou eu vou dar aquilo que as suas escrituras prometem? Compromisso, 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 compromisso. Eu e você tem que ter com a palavra, não para aquilo que é passageiro, para aquilo que faz com que eu e você desista no meio do caminho, mas sim com a sua palavra. Porque se não fosse a palavra do Senhor, nós não estaríamos aqui. Promessa da salvação. Paulo diz: além de cingir com cinto os vossos lombos, para adaptar as armas e mantê-lo apertado, porque em guerra estamos, além de colocar a couraça da justiça, porque somos justos, justificados por Cristo, e até mesmo pelo pai Abraão, que foi justificado pela fé. Ele agora diz que também tem um tal de um escudo soldado que está do seu lado, manietado a ele, preso enquanto ele escrevia, com um escudo de 1,30 por 66 de largura, mas ele também tinha um elmo ou um capacete. Crente em Cristo tem promessa de salvação. Você não entendeu. Crente em Cristo Jesus, que está caminhando para os céus, tem promessa de salvação. E se eu ouvir de uma forma condicional para a igreja de Cristo, para obter um carro, Deus seja louvado, uma moto, Deus seja louvado, um apartamento, um casa, um casamento, Deus seja louvado, um emprego que ele renda, aleluia, uma vida financeira louvável, Deus seja louvável, mas isso não compra morada, aleluia, no céu. Isso não paga o Calvário. Isso não paga, aleluia, o sangue de Cristo. Isso não paga todos os mártires que regou esse evangelho com os seus próprios sangue. Não vim lhes pregar o evangelho distorcido com teoria da prosperidade. Vim lhe falar daquilo que a Bíblia diz
para adolescentes que estão chegando, para entender que não é só toma, receba, aleluia, que o nome de Deus é glorificado, é princípios, armaduras, perseverança, diagnósticos, aleluia, luta constante e dizendo: Pai, estou aqui, prevaleça a sua vontade. Eu tenho o capacete da salvação e nenhum pensamento contrário, já que eu tenho o escudo, a coraça, o cinto, nenhum pensamento contrário vai me roubar a minha salvação. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu vou deixar a espada por último, mas eu ainda tenho as sandálias da paz. Se o capacete salvava muitos soldados dos golpes na cabeça, porque o elmo era de ferro, muitas vezes de couro, mas louva a Deus por aqueles que eram de ferro, porque um golpe, quando era deferido e pegava na cabeça, tinha um capacete. Nenhum golpe vai lhe roubar a salvação, mas tinha as sandálias, que enquanto eles usavam ou de couro, ou de madeira, ou com pedaços de ferro, eles combatiam de perto e não retrocedia, eram firmes, constantes e só avançavam, e só avançavam, e só avançavam. A igreja de Cristo, calçada, aleluia, como o evangelho da paz, só avança. Ela não milita contra o homem, ela não milita contra o ser humano, ela não milita, aleluia, um contra o outro, ela avança, pregoando um evangelho salvífico da paz, que excede todo entendimento, que transforma, que lapida, aleluia, que prepara o homem para Cristo. Que soldados avançavam com suas sandálias na peleja. A igreja de Cristo calçada, aleluia, com essas sandálias da paz, aonde ele põe as plantas dos seus pés, aí sim a bênção, a paz, a tranquilidade, a prosperidade. Não dá tribulado, ele traz paz, ele traz prosperidade nos seus passos. Resumindo, faltou algo para colocar no cinto e completar esta armadura. Soldados eram conhecidos como espadas curtas, porque eles desembanhavam a espada e guerreavam homem a homem, perto um do outro. Ela ainda discerne os corações, ela ainda alcança as juntas e medulas. É a palavra, é essa espada do Espírito que você carrega. E vou dizer mais, capítulo 4, Mateus no Levi, escreve: a maior guerra de todos os tempos, Cristo sendo alvejado com todas essas coisinhas de Satanás, só que eles são limitados, mas a Cristo todo o poder. Mas Cristo, na condição de homem, é levado, depois do batismo de João, no capítulo 3, ao deserto. O Espírito conduz, e lá ele enfrenta uma guerra por mim e por você, sem eu e você ter nascido. Aí, quando ele está lá, o Satanás, aquele que quer devorar a minha e a tua alma, aquele que quer nos fazer retroceder, aquele que quer fazer eu e você desistir, largar as promessas, abandonar tudo aquilo que Deus nos deu. Aí Jesus Cristo, no deserto, jejuando segundo Lucas, 40 dias e 40 noites, ele recebe a primeira pancada espiritual. A minha carne sente fome, e Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em algo para saciar sua carne miserável. Transforme essa oportunidade em algo que vai lhe consumir. Transforme esta oportunidade em algo que vai lhe corromper. Transforme essa oportunidade em algo que vai dilacerar a tua alma. Mas como Cristo tinha a espada da verdade, ela trincou no cinturão. E essa espada trincou de tal maneira que ele diz: não só de pão viverá o homem, não só das necessidades humanas viverá o homem, não só das
A igreja se coloca de pé. Em nome de Jesus. A banda, se possível, Mônica, canta o hino. Rebasse a torre, a sei. Alabando e a sei. A sei, a vai, a sua. A igreja está cingida com o cinto. A igreja está cingida com o. A igreja está cingida com o. A igreja está cingida com o. Está frouxo ou apertado? Então a igreja está em batalha agora. A igreja está em batalha. A igreja se concentra, a igreja com Cristo. Se essa palavra vem do céu, o Espírito Santo vai falar o teu coração. O Espírito Santo vai trazer discernimento. O Espírito Santo vai esmiuçar isso de uma maneira, aleluia, aleluia, precisa no teu coração. O cinto está afogado ou apertado? O cinto está afogado ou apertado? Então tem